Paz de Cristo para todos os irmãos. E um bom dia também, né? Estou chegando nesta igreja num dia de festa, dupla festa. E fico muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer à irmã Lúcia o convite que me fez há um mês atrás. E hoje nós estamos aqui. Eu estou tendo a oportunidade de rever alguns irmãos que já conheço há algum tempo, alguns que foram da Igreja Batista do Recreio, da PIB do Recreio, que hoje estão aqui em Campo Grande. Estou revendo ex-alunos do Seminário Teológico Betel, onde Deus tem me dado a oportunidade de ministrar por mais de 30 anos. E é sempre um prazer encontrar estes irmãos que estão agora morejando aqui na Igreja de Campo Grande. O pastor que fez a apresentação falou da similaridade do nosso ímpar aqui, que hoje completa os 17 anos, com o singular da Igreja Batista do Recreio. E eu trago as saudações da nossa igreja e do ministério singular especialmente. Alguns eu já conheço do ímpar, porque participam de um grupo de WhatsApp e lá postam também as suas mensagens, os seus comentários. O José Carlos está aqui conosco. Fica de pé, José Carlos. Ele é lá na Igreja do Recreio. E quando ele chegou, ele sentou. Obrigado, irmão. Ele falou assim: eu moro aqui em Campo Grande, por isso que eu vim para cá hoje. O singular ontem fez a despedida de ano, Lúcia. E aconteceu num condomínio, num salão de festas. Foi uma oportunidade muito boa, efetivamente. O pastor Carlos Elias me fez lembrar de alguma coisa que eu não tinha memória em relação à criação da associação aqui da Igreja de Campo Grande. E fico grato a Deus por isso também neste tempo. Oportunidade de conhecer outros tantos irmãos, os diáconos desta igreja, orei com eles lá embaixo, e isso é muito gratificante, é muito bom, efetivamente. Vamos então à palavra do Senhor. E quando a Lúcia me convidou, e logo depois eu indaguei dela, Lúcia, qual será o tema a ser abordado? Ela não falou nada. E quando foram dados meus para poder soltar o convite para essa ocasião, né? E lá me aparece o tema: quem é o seu canga? Deus nunca nos deixa sós. E é um tema instigante. Eu conversei por telefone com o pastor Carlos Elias e ele teve essa impressão também, né? Que faz a gente pensar efetivamente o que é ser canga e por que Deus nunca nos deixa sós. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Houve aquela demonstração aqui e a ideia já foi passada para os irmãos de alguma forma. Como Deus nos inspira. Vocês vão perceber que a minha primeira palavra vai ser em função de alguma coisa que nós experimentamos hoje aqui, quando ouvimos testemunhos dos irmãos que foram batizados. E isso tem a ver com um texto que Deus me inspirou a trazer para vocês, um dos textos que Deus me inspirou a trazer para vocês nesta manhã. Porque a ideia de canga, o significado da palavra canga, ela vai ser trazida à nossa memória por diferentes significados e interpretações, dependendo naturalmente do contexto em que é utilizada. Se você vai ao dicionário, você encontra algumas definições. Uma delas, a canga é uma peça de madeira para prender junta de bois a carro ou arado. Eu vi canga há muitos anos atrás, quando ia a uma cidade do interior do nosso estado do Rio de Janeiro, e os meus parentes tinham uma fazenda ou coisa semelhante, e lá eu via os bois
com uma canga e formavam as parelhas no transporte das coisas. Me veio muito à memória tudo isso. Mas canga significa também jugo, vem do latim jugum. Tem uma outra assertiva também, que é pau assentado nos ombros de carregadores e usado para transportar objetos pesados. Jugo era uma espécie de forca também, por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas. No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição, condição de quem é dominado por outrem. Podemos entender que é grande a quantidade de pessoas sob canga. Por isso que nas nossas igrejas, lá no Recreio especialmente, nós temos um setor chamado Centro de Cuidado Humano que busca ajudar a estas pessoas que estão sob canga. Estão entendendo? É sobre isso um pouquinho que a gente vai pensar. Isso nos remete também, estudiosos da Bíblia que somos, a pensar sobre o texto, e é o primeiro que eu quero ler com vocês, de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. E nesta aplicação que eu quero fazer da palavra de Deus, vocês vão entender, porque eu mencionei ainda há pouco que Deus nos direcionou a vivermos este tempo de realização de profissões de fé e de batismos. Porque a presença desses irmãos neste batistério fez com que muitos de vocês estivessem aqui nesta manhã e talvez vocês estejam vivendo as suas necessidades, as suas opressões, a sua necessidade de salvação em Jesus Cristo. Mateus 11, 28 a 30, o Senhor vem a dizer para nós: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode dizer isso comigo, esse último versículo? O meu jugo... Esse texto é muito conhecido da palavra de Deus. Jesus sugere então, ele recomenda que tomemos o seu jugo, lembrando de pronto que tomar o jugo de Jesus significa cumprir humildemente a vontade dele e permitir que ele oriente e dirija nossa vida. O texto então vai nos remeter àquelas oportunidades que nas nossas igrejas nós trazemos mensagens evangelísticas, em que as pessoas são concitadas, sentindo-se sobrecarregadas, cansadas, a virem ao encontro de Jesus Cristo e a terem nele o alívio que buscam para as suas vidas. É interessante a gente pensar que quando Jesus está se dirigindo desta forma àqueles seus ouvintes na ocasião, é interessante a gente pensar que no contexto dos judeus, sobrecarregados eram os que levavam o fardo dos fariseus, as exigências da lei e as tradições para serem salvos. A respeito dos fariseus, que eram exigentes, que levavam aos outros estas necessidades de compromissos, de fazer isto ou aquilo, como hoje tantas religiões do seu legalismo fazem as pessoas pensar que há necessidade de fazer penitências, com todo respeito eu falo assim, cumprir isto ou aquilo, fazer votos, etc. Essas pessoas muitas das vezes se sentem sobrecarregadas. Os fariseus impunham esses fardos pesados e
difíceis de carregar, e os punham sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo conseguiam ou queriam movê-los. No texto de Mateus, capítulo 23, verso de número 4, você encontra o Senhor Jesus Cristo tratando a respeito disto, quando ele diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É o famoso: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No verso 28, que li do texto de Mateus 11, cansado, oprimido, sobrecarregado, é uma pessoa que já esgotou suas forças físicas, já andou por muitos caminhos, porém não encontrou alívio para a opressão. Um homem ou uma mulher oprimido, oprimida, é aquela que não tem paz no coração. O verso de número 29 nos leva a pensar sobre ser humilde, ser manso, não significando fraqueza, mas sim comportar-se com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele próprio ensinou aos seus discípulos: aprendei de mim. Há uma outra ideia também trazida no verso de número 30, que nos remete a pensar sobre descanso para a alma. Ele se dá esse descanso através da sua dependência de Deus, da leitura da Bíblia, da oração, lembrando das promessas do Senhor. É por isso que dominicalmente vocês ouvem aqui, por certo, como eu ouço ou prego a respeito disso, lembrando da necessidade de termos vida devocional, de falarmos com o nosso Deus diariamente, em oração, de lermos a sua palavra, de praticarmos o bem, tudo aquilo que Jesus Cristo veio e ensinou para nós. E nesta manhã não é diferente essa lembrança aos seus corações e aos seus ouvidos também. Deus sempre cumpre o que promete e nós podemos confiar nele. Jeremias, no capítulo 29, verso de número 11, nos diz desta forma aqui: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E isso nós temos porque temos a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Você pode dizer amém a isso? É a sua convicção? É a minha convicção e eu dou graças a Deus por isso. Nós podemos confiar no Senhor e nas suas promessas. O verso de número 30, e voltamos a Mateus capítulo 11, quanto ao fardo referido, o fardo de Jesus, significa que ele está convidando aquelas pessoas a seguirem-no, pois o peso que seria atribuído por ele a elas seria bem menor que aquele que estava sendo atribuído pela lei, visto que os nossos pecados foram colocados sobre ele no momento da sua morte na cruz. O exemplo que nós temos através dos batismos é exatamente este. Esses irmãos vieram aqui a nós, diante de nós, dizendo: a minha vida foi transformada. Eu tenho certeza de que os pecados que eu cometo pela minha natureza humana, eles foram levados na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. O fardo de Jesus é muito mais leve, com toda certeza, do que aqueles que nós carregamos no nosso dia a dia,
na nossa vida. Cristo levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Cristo Jesus quer que nos ensinar e viver confiando na sua proteção, para que encontremos descanso para a nossa alma. Os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sob o domínio dele, eles se tornam leves e suaves. O nosso fardo mais pesado, meus queridos, é justamente o pecado que nos encurva e tenta nos escravizar. A mensagem dele é clara: não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não precisamos enfrentar a vida e suas dificuldades sem apoio. Jesus pode e quer aliviar nossas cargas e nos fornecer o descanso e a paz que buscamos. Se isso tudo é muito grato lembrar ao nosso coração como crentes no Senhor Jesus Cristo, eu não posso deixar de dizer que este é um convite aos não crentes. A você talvez que esteja aqui nesta manhã e veio a convite para ver um parente seu, um amigo seu, sendo imerso nas águas batismais. Aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo como Salvador, que ainda não experimentaram a redenção que Ele nos propicia, o refúgio e o descanso no meio do turbilhão da vida. Estava conversando antes do culto com o diácono Saulo, e ele dizia para mim o que foi reportado neste momento de culto aqui, da experimentação que ele passou. E eu dizia para ele: nós não estamos livres, este é o mundo que nós enfrentamos. As preocupações que nós temos, e isso é todo dia, e em todos os lugares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Fora daqui, as coisas vão acontecendo, é um turbilhão de acontecimentos que nos envolvem. Então Jesus Cristo faz um convite aos seus ouvintes, que ali estavam, e a nós hoje também. Venham a mim. Para sintetizar na mente, no coração dos irmãos, vamos a uma síntese desse convite que Jesus Cristo faz, dito aqui nos versos 28 a 30 de Mateus 11. Em primeiro lugar, o convite é para todos. Depois, o convite é para vir a Jesus Cristo sem intermediários. O convite é para aflitos. Em quarto lugar, o convite oferece alívio para a alma. O convite é para se rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado, e para receber o jugo suave de Jesus Cristo. E aqui eu devo dizer que é suave, porque Cristo carrega o peso por nós. O convite oferece-nos descanso espiritual num mestre verdadeiramente misericordioso. Se alguém nesta manhã, e por 2 vezes eu fiz referência a isso, está se sentindo sobrecarregado, precisando de auxílio, aproprie-se das verdades deste texto e aceite o convite de Jesus e encontre o alívio procurado. Faça de Jesus Cristo, e aí eu venho especificamente ao tema desta mensagem, faça de Jesus Cristo o seu canga. Quero pensar com vocês também sobre o seguinte: aqui na vida terrena, temos necessidade de ter um canga? Vamos pensar também um pouco sobre esta possibilidade. Eu ontem à noite participei de um culto de gratidão de um ex-membro da Igreja do Recreio, que passou por uma experimentação muito difícil. Ele esteve
não no vale da sombra da morte somente, mas ele esteve à morte efetivamente, porque por diversas vezes os médicos disseram aos seus pais e à sua irmã de que ele não sobreviveria. E o que aconteceu na vida daquele jovem, 28 anos, foi um milagre. E ele precisou passar por isso porque, apesar de conhecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Foi uma experiência marcante para o resto da vida dele, com toda certeza. E aqui eu advirto àqueles que se afastam dos caminhos do Senhor e são cobrados pela própria vida por este afastamento. Aquele jovem, ele fez uso de cigarro eletrônico. E vocês imaginem um jovem de 28 anos não tendo a possibilidade de respirar. Os pais têm um recurso, pastor Carlos Elias, alugaram uma máquina que foi colocada ao lado dele. Eu tive a oportunidade de visitá-lo no CTI, e lá estava aquela máquina administrada por profissionais para que o seu organismo, vários dos seus órgãos, pudessem ter uma recuperação, e ele estava praticamente vivendo com o auxílio daquela máquina. E o que aconteceu? Principalmente a sua mãe, o seu pai também, se valeram das orações dos irmãos, se valeram das cangas. E nós oramos intensamente, não só a igreja do Recreio, mas outras tantas igrejas que tomaram conhecimento da situação daquele jovem. E ontem nós pudemos, depois de 4 meses, promover um culto de gratidão ao Senhor, porque o Senhor protegeu e restaurou a sua vida. Glória a Deus por isso. É por isso que nós temos nas nossas igrejas também, e eu procurei me informar aqui sobre a igreja de Campo Grande, os pequenos grupos. Talvez a igreja grande, e eu vi o número que foi apresentado aqui, 3.123 membros agora, como um todo, ela não possa dar a assistência que muitas das vezes um membro está precisando, mas o pequeno grupo pode fazer. Lá no Recreio nós chamamos de células, em outros lugares tem outros tantos nomes. As células são importantes, os pequenos grupos são importantes, o ímpar é importante nesse auxílio que os membros precisam. Mas nós estamos falando a respeito de canga, o tema nos remete a isso, quem é o seu canga, é uma pergunta. O que é ser um canga? E aí, irmã Lúcia, o tema que você me propôs me despertou a buscar, a entender o que seja efetivamente isso. Canga é um termo bastante utilizado no meio militar. É aquele companheiro sempre presente, o primeiro a prestar apoio. É o companheiro num exercício. Canga é a forma como é chamado o companheiro de curso, na linguagem militar. Aquele responsável por prestar o primeiro apoio ao amigo. E eu me lembro de uma experimentação que vivi quando servi na Polícia do Exército, aqui no Rio de Janeiro, nos idos de 1964. E aí vocês podem tirar uma ideia da minha idade hoje. Mas nós vivíamos num exercício que o quartel nos obrigava a ter, e nós fomos para um acampamento na mata, aqui em Tinguá. E lá nós ficamos próximos a uma estrada de ferro, passava o trem lá de vez em quando. O pessoal da comunicação da minha companhia foi levado a fazer algumas instalações de comunicação de rádio, etc., e espalhou a fiação ao longo da via férrea, por inexperiência do cabo que era responsável por isso. Lembro dele, o nome dele até hoje, o Sampaio. E na primeira noite que nós estivemos lá, a comunicação não funcionou.
E o comandante, naturalmente, veio em cima do responsável, cobrando. Como é que vocês não foram diligentes a ponto de não funcionar aqui? E o Sampaio estava lá desesperado. E eu percebi, eu era cabo também, o problema dele, a preocupação dele. E disse, rapaz, nós vamos pensar juntos aqui a respeito de como nós podemos resolver essa situação. E foi muito simples. A ideia foi simplesmente colocar estacas e prender a fiação, de modo que quando os animais passassem de um lado para o outro da via férrea, não levassem o fio. E o trem, quando passava, não passaria mais por cima dos fios, impedindo a comunicação. A ele que estava envolvido no problema, não ocorreu uma solução. Mas eu que estava de lado, e sempre que a gente tem alguém de fora, a visão é diferenciada, porque você não está engolfado no problema, nós podemos dar solução àquilo. Eu fui o seu canga naquele momento. A conclusão, meus queridos, é que precisamos ter um canga. Alguém em que podemos confiar, nos apoiar, nos momentos de dificuldades. Entre os pastores, é muito comum o que nós chamamos de mentoria. Nós vivenciamos, pastor Carlos Elias e mais pastores aqui presentes, tantas situações, tantos problemas, em termos de igreja, em termos de vida pessoal, em termos de família, e muitas das vezes não temos com quem trocar. Nós ouvimos os problemas dos irmãos, problemas muitas das vezes insolúveis aos nossos olhos, porque para Deus tudo é possível. Deus é o Deus do impossível. Você pode dizer amém a isso? Mas nós temos os nossos problemas pessoais, as nossas dificuldades, com quem nós vamos compartilhar? E aí nós temos o nosso canga, que é o nosso mentor. Escolhemos alguém para isso. Na minha vida cristã, eu tenho experimentado ser canga de tantos, e eu dou graças a Deus por isso. Provérbios 18, verso de número 24, na parte B do texto, ele nos diz assim: existe amigo mais apegado que um irmão. Versão NVI. Existe amigo mais apegado que um irmão. Outra versão mais antiga e conhecida diz, mais chegado que um irmão. A Clarice Lispector diz que quem caminha sozinho pode chegar até mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Realmente precisamos de um ombro amigo, de um ouvido que ouça nossos problemas e nos ajude a enfrentá-los e até mesmo a resolvê-los. Vide o exemplo que eu dei do Sampaio no problema da comunicação lá no Exército. A palavra de Deus, meus queridos, e nós cremos sempre nisso, é muito sábia. E eu quero ler um outro texto para vocês, caminhando para a conclusão da nossa mensagem. Abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe
com facilidade. Tenho para mim que o texto é autoexplicativo. Se você o leu com atenção, você vai chegar a esta conclusão. Salomão afirma que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, estando em dupla naturalmente. Isto mostra que um cordão dobrado oferece maior resistência. Talvez você lembre desse texto sendo aplicado a cerimônias de casamento, não é? Talvez no seu casamento tenha sido usado esse texto, dizendo que os dois juntos farão muito melhor do que um sozinho. Mas ele nos remete a pensar também na terceira dobra. E essa terceira dobra é que fala a respeito da presença do nosso Deus na nossa vida. Se há benefícios em ser dois, há muito mais em ser três. Mas esse texto não é aplicável somente no casamento. Ele é aplicável no nosso dia a dia. Por isso que nós precisamos de um canga. Se ter um canga é interessante, é bom, e por isso o Ministério Ímpar, que hoje completa 17 anos, tem um papel relevante no contexto desta igreja e da vida dos seus membros, dando chances e oportunidades aos viúvos, aos divorciados, àqueles que não casaram, não experimentaram o casamento e hoje estão com mais idade. É um benefício que a igreja oferece através deste ministério. É ali que você pode ter o seu canga. Me lembro do vídeo que foi apresentado em que a irmã declara: nós nos conhecemos no Ministério Ímpar e vamos casar. Vai ainda casar, né? Não sei se experimentaram, vão ainda casar. Mas já estão com isso em mente e no coração. Mas o mais importante do que isso, meus irmãos, é ter Deus, e eu falo isso com todo respeito, é ter Deus como nosso canga. Você tem o Senhor como canga da sua vida? É isso que nós precisamos experimentar no nosso dia a dia. A tendência do ser humano é ser autossuficiente, e não há problema nisso em muitas situações. Mas como crentes no Senhor Jesus Cristo e conhecedores da sua palavra, nós precisamos lembrar sempre de Deus em nossa vida. É mais importante do que qualquer outra coisa termos ao Senhor. A palavra do Senhor em Êxodo 33, 14 é: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Ou ainda, em Hebreus 13, 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que Deus aplique no seu coração nesta manhã esta palavra. Se você não tinha pensado sobre isso, pense de que você precisa de um canga sim, mas muito mais, você precisa de Deus para dar alívio e descanso à sua alma. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor.